Santo, Santo, Santo. A paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que estão chegando aí. Nós estamos dando início a esse tempo maravilhoso, onde o Senhor tem nos alimentado e, como sempre, nós queremos priorizar o Senhor Jesus. Então eu quero convidar o Senhor juntamente com você para fazer parte desse momento. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E à medida que nós vamos recebendo as estratégias do Senhor, Ele vai nos capacitando, essas coisas vão cooperando para o nosso bem, nós vamos crescendo, os nossos olhos vão se abrindo, a nossa mente vai sendo fortalecida, nós vamos ficando saudáveis e a glória do Senhor vai enchendo o templo e o templo somos nós. Amém? Então, vamos orar. Senhor, obrigada por este momento. Obrigada pela oportunidade de ler. Obrigada pela oportunidade de compartilhar o que o Senhor tem trago ao nosso coração. Obrigada pela oportunidade de aprender com os testemunhos de outras pessoas. Obrigada, Senhor, porque quantas pessoas anseiam ver a luz do sol e não podem ver. Quantas pessoas anseiam ver cores e não podem ver. Quantas pessoas anseiam ver jardins. Senhor, anseiam ver nuvens, chuva e não conseguem ver. E nós temos a possibilidade de ler. Nós temos a possibilidade de entender. Nós temos a possibilidade de compartilhar, e isso é santo. Isso é um presente de Deus para nós. E nesta noite, meu amado, eu te convido, Senhor, que através dessa leitura que estamos fazendo, através de olhar para a vida de alguém e ver as grandes obras que o Senhor já fez, eu oro para que cada um de nós sejamos fortalecidos no teu poder. Eu oro para que o Senhor renove as forças daqueles que estão cansados. Eu oro para que o Senhor renove as asas e o voo das tuas águias. Eu oro para que o Senhor renove a nossa mentalidade, a nossa maturidade. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor nos possibilite beber desta água tão limpa, desta água tão pura. Eu oro para que a presença do Senhor Jesus inunde o nosso ser nesta noite. Pai, abençoa cada família aqui representada. Que o Senhor possa tocar na mente e no coração. Que o Senhor possa derramar sobre eles, Pai, a boa, a agradável, a perfeita vontade do Senhor. Que os seus caminhos sejam livres de embaraços. E que todas as boas sementes que Tu tens para nós caiam sobre nós. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos, muito bem-vindos. Então vamos começar a nossa leitura. E eu peço que o Senhor toque a sua vida de uma forma especial nessa noite. Amém? Estou só arrumando aqui o somzinho para não ficar chamando toda hora, ok? Então ontem nós falamos sobre o medo. E segundo Joyce Meyer, essa pessoa que ela foi abusada mais de 200 vezes pelo seu pai, mas conseguiu perdoar, se tornou uma palestrante a nível mundial, teve câncer de mama, conseguiu superar, conseguiu enfrentar medos, transtornos, e hoje ela tem liberado vida, tem liberado saúde. E ontem nós lemos o que ela falou sobre o medo, e hoje ela diz assim, que nós somos criados para uma aventura. A verdade é que não fomos criados para fazer as mesmas coisas a vida inteira. Deus colocou em nós um anseio por aventura, e isso significa tentar alguma coisa que nunca fizemos antes. Aventura quer dizer sair, fazer algo diferente, fazer algo um pouco radical. E não viver sempre no que consideramos ser uma zona de conforto. Quem me conhece aí há muitos anos sabe que nós amamos essas coisas diferentes que Deus traz sobre o nosso coração. E ela diz o seguinte: eu lhe garanto
que se você tente fazer alguma coisa, Deus o capacitará para isso. Você não precisa se sentir capaz e não precisa ter experiência. Tudo que você precisa é ter motivação correta e o coração cheio de fé. Deus não está em busca de capacidade, Ele está em busca de disponibilidade. Ele está procurando alguém para dizer: eis-me aqui, Deus, envia-me, eis-me aqui, usa-me, quero te servir, Deus, quero fazer algo para ti. Lembro-me de um domingo específico em minha igreja há muitos anos. Naquele dia tive de confrontar um medo terrível de fracassar, que poderia ter me impedido de ir mais fundo com Deus. Naquela época de minha vida, eu realmente amava a Deus, mas havia verdades e princípios bíblicos que eu não conhecia. Eu sabia um pouco sobre o que uma pessoa precisa fazer para ser salva, mas não entendia nada sobre vitória, superar obstáculos, poder, autoridade ou ser usado por Deus. Eu não tinha esperança real de que minha vida fosse nem um pouco melhor do que era naquele tempo. Naquela igreja, tínhamos o domingo de missões, uma vez por ano, e naquele dia sempre cantávamos o cântico: eis-me aqui, envia-me a mim. Lembro-me de um momento específico em que alguma coisa brotou em mim vindo do fundo do coração e cantei as palavras com cada parte do meu ser: Deus, eis-me aqui, envia-me, envia-me. Não sei onde. Pensei que Ele me enviaria porque eu tinha um marido e 3 filhos pequenos. Sofri abuso quando criança, passava o meu tempo simplesmente tentando sobreviver a cada dia, mas em meu coração senti que queria que Ele me usasse. Eu podia não ter muita capacidade, mas estava disponível para Deus. Eu estava disposta a dizer: posso quebrar a cara a Deus, mas se tu quiseres me usar, estou disposta a tentar. Se você quer que Deus o use, não permita que o medo do fracasso o impeça de obedecer. Quando Ele o direcionar, Deus não vê apenas onde você está, mas Deus vê onde você pode estar. Ele não vê apenas o que você fez, mas Ele vê o que você fará com a ajuda dEle. Seguir a Deus muitas vezes é como andar em um nevoeiro. Só conseguimos ver 1 ou 2 passos diante de nós. Mas à medida que damos esses passos, os próximos começam a ficar claros. Com Deus, não vemos sempre claramente o futuro distante. Mas se estivermos dispostos a confiar nele, teremos uma jornada empolgante, que tornará a vida uma aventura que vale a pena ser vivida. Ninguém pretende fracassar ou quer fracassar. Porém, como escrevi na introdução deste livro, realmente creio que o fracasso pode ser um degrau importante a caminho do sucesso. O fracasso certamente nos ensina o que não fazer, o que muitas vezes é tão importante quanto saber o que devemos fazer. O suposto fracasso tem a ver com a maneira como o vemos. Muitas histórias circularam sobre quantas vezes Thomas Edison fracassou antes de inventar a lâmpada elétrica. Ouvi dizer que ele tentou 700 vezes, 2.000 vezes, 6.000 vezes e 10.000 vezes. Não importa quantas tentativas ele fez, mas o número é impressionante. Ele nunca desistiu. Conta-se que Edison disse que em todas as tentativas ele nunca fracassou nenhuma só vez. Ele apenas tinha de passar por muitos degraus para acertar. Se você realmente quer fazer algo que vale a pena, é preciso ter esse tipo de determinação. O homem que levou a IBM à projeção mundial, o ex-presidente Thomas J. Watson, não tinha medo do fracasso. Na verdade, eis o que ele tinha a dizer a respeito. Você quer que eu lhe dê a fórmula do sucesso? É muito simples, realmente. Dobre a taxa de fracassos. Você está pensando no fracasso como o inimigo do sucesso, mas ele não é. Você pode ficar desanimado com o fracasso ou pode aprender com ele. Portanto, vá em frente.
e pode até cometer erros. Cometa todos os erros que puder, porque lembre, é ali que você encontrará o sucesso. Ceder ao medo do fracasso certamente o impedirá de atingir seu pleno potencial na vida. A boa notícia é que você não tem motivo para temer o fracasso. Em primeiro lugar, Deus está com você. Em segundo lugar, não existe fracasso se você simplesmente se recusar a desistir. Todas as vezes que você for tentado a temer, lembre que Deus está com você. Ele não falhará nem o abandonará. Ele é seu Deus. Ele o ajudará e o segurará em sua mão. Ele está fortalecendo para que você seja capaz de enfrentar dificuldades. Ele está construindo em você a força, a estabilidade e o caráter que precisa para avançar em direção às boas coisas que Ele tem reservadas para você e está edificando em você a coragem para nunca desistir. Muitas vezes me perguntei por que algumas pessoas fazem grandes coisas, enquanto outras fazem pouco ou absolutamente nada. Sei que o resultado de nossa vida depende não somente de Deus, mas também de algo em nós. Cada um de nós precisa decidir se vamos buscar lá no fundo a coragem para superar o medo, os erros, os maus tratos nas mãos dos outros, as aparentes injustiças, todos os desafios que a vida apresenta. Isso não é algo que qualquer pessoa possa fazer por nós. Precisamos fazer isso por nós. Quero encorajá-lo a assumir a responsabilidade por sua vida e pelo resultado dela. O que você fará com o que Deus lhe deu? Você vai investir seu talento e seu tempo ou você vai escondê-lo por causa do medo? Realmente acredito que Deus dá a todos oportunidades iguais. Ele disse: coloquei diante de vocês a vida e a morte. Escolham a vida. O medo está na categoria da morte. A fé, o progresso nos enchem de vida. A escolha é sua. Creio que você fará a escolha certa. Glória a Deus. E ela diz assim, olha, confronte os seus medos. E Benson diz assim, coloque uma águia em uma gaiola e ela morderá as barras, sejam elas de ferro ou de ouro. As galinhas costumam ficar no mesmo quintal durante a vida toda, mas as águias aprendem a voar a novas alturas. Enquanto você prossegue sua jornada rumo a se tornar um cristão águia, quero chamar sua atenção para 7 medos com os quais você precisa lidar na vida. Se não lidar com esses medos, eles podem manter você no quintal das galinhas, mas à medida que confrontá-los e superá-los, você estará a caminho de se tornar uma águia. Nunca desista. Enfrente os medos com a ajuda de Deus e deixe a mentalidade de galinha para trás. 7 medos que precisamos confrontar. O primeiro é o medo do que as pessoas pensam. Se você quer se libertar de onde está agora e passar para o próximo nível em sua vida, a primeira coisa com a qual você precisa lidar é o medo do que as pessoas pensam. Muitas de nossas decisões são tomadas para agradar os outros e não para agradar a Deus. Deixamos de seguir o nosso coração, mas vivemos para agradar as pessoas que nos cercam, porque queremos ter a aceitação e a aprovação delas. Queremos que elas gostem de nós, queremos ser parte do grupo, não queremos que elas nos julguem, nos critiquem ou falem de forma negativa a nosso respeito. O apóstolo Paulo tratou dessa questão em Gálatas 1:10. Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Palavras de apóstolo Paulo. Em outras palavras, se ele tivesse escolhido se importar com o que as pessoas pensam a seu respeito, ou procurasse ser popular, ele não poderia ter servido ao Senhor da forma que ele serviu. E o mesmo pode acontecer na nossa vida. Querer agradar as pessoas é um desejo bastante natural, mas se você estiver desequilibrado e tiver uma necessidade excessiva da aprovação das pessoas, o diabo pode usar isso para roubar o seu destino. E você nunca será tudo o que Deus quer que você seja, se o seu objetivo é agradar as pessoas.
descobrir que as pessoas em minha vida, que não queriam se comprometer plenamente em servir a Deus, tentavam me impedir de fazer isso. As pessoas geralmente tentam nos levar a fazer o que elas fazem, em vez de nos deixarem livres para fazermos as próprias escolhas. Não devemos ceder a essa pressão, porque no fim, cada um de nós comparecerá diante de Deus e prestará contas de sua vida. Não responderemos às pessoas, responderemos a Deus. Portanto, devemos viver para agradar a Ele e somente a Ele. Creio que você realmente quer prosseguir com Deus. Você tem fome por ir mais fundo com Ele. Você quer ser uma águia, mas para fazer isso, terá de correr o risco de não ser compreendido por alguns de seus amigos, colegas de trabalho. Vamos encarar isto, ler a Bíblia durante o seu intervalo de almoço, ou dar uma volta e orar em vez de ficar fofocando, talvez não seja um comportamento popular no ambiente em que você vive ou trabalha. As pessoas podem ridicularizá-lo, mas o motivo para isso é que suas boas escolhas fazem com que elas se sintam culpadas. Elas podem chamar você de cheio de si, ou dizer que você se tornou um fanático religioso, que se acha melhor do que todo mundo. Elas podem rejeitá-lo, falar de você de uma forma grosseira, mas se você sabe que o desejo do seu coração é simplesmente amar a Deus e servi-lo, continue seguindo em frente e não permita que nada o impeça. Como mencionei, na maior parte do tempo, as pessoas que estão irritadas por você querer andar com Deus são aquelas que não querem andar com Ele. Assim que encontrar outro cristão que compartilha os mesmos valores que você e que quer participar das mesmas atividades das quais você participa, você terá um novo amigo. Quando você quer andar com ele, ele lhe dará novos amigos e o cercará de pessoas que são da mesma opinião. Não posso prometer que você não terá de passar por tempos de solidão a princípio, mas sei que Deus lhe dará os amigos e as companhias que você precisa. Eu, sem dúvida, passei por muitos tempos de solidão em minha vida. Se você se sente só, não desanime, porque as coisas um dia vão mudar. Em João 12, 42 e 43, retrata uma situação muito triste, que caracteriza a vida de muitas pessoas. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam sua fé, ou seja, os líderes dos judeus acreditaram em Jesus, eles se sentiam tocados pela presença de Deus, mas quando eles olhavam para os fariseus, eles não sabiam o que eles iam pensar, então eles não confessavam a sua fé por medo dos fariseus, por medo de serem expulsos da sinagoga, porque eles preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Isso está em João 12, de 42 a 43. Os homens dessa passagem deixaram de ter um relacionamento profundo com Deus, porque se importavam mais com o que as pessoas pensavam do que com o que Deus pensava. E não seja assim. Se você luta com a necessidade de aprovação e aceitação, eu encorajo a ler o meu livro. Existe um livro dela, eu vou tentar adquirir, é O Vício de Agradar a Todos. E eu vou estar lendo esse livro junto com vocês também. Faça o que precisar fazer para chegar ao ponto de se importar mais com o que Deus pensa do que com o que a família, os amigos, os vizinhos, os colegas pensam. Procure agradar a Ele. Você poderá levantar voo com águias, em vez de ficar ciscando no quintal com galinhas. Isso é muito verdadeiro, né, gente? Muita gente perde tantas coisas porque tem medo. E eu vou te falar uma coisa com experiência própria. Em muitos momentos, quando Deus vai te dar direções, que muitas pessoas vão te rejeitar. Isso aí, Jesus passou por isso, né? Ele disse que se as pessoas rejeitaram Ele, imagine nós. Então, assim, nós precisamos nos aceitar, nos amar e nós precisamos carregar uma convicção dentro de nós. Eu fiz o que o Senhor mandou eu fazer. Eu falei o que era para ser dito e eu caminhei segundo a direção do Senhor. E quando você está caminhando segundo a direção do Senhor, ainda que você passe por rejeições ou até mesmo rebeliões, Deus te justifica e Deus te defende. Então, assim, é muito importante nós termos essa couraça
né, de entender que podemos passar sim por rejeições. E a Bíblia diz que quem é espiritual, ele entende as coisas espirituais, e que o carnal, ele nunca vai entender as coisas espirituais. Então haverão momentos na sua vida que o Espírito Santo, que é o seu amigo íntimo, por exemplo, ele vai te chamar, vai ter uma determinada festa e ele vai falar assim: olha, hoje eu quero que você fique comigo, porque eu quero revelar coisas profundas para você. Ou eu quero que você fique comigo, porque eu quero te guardar de algo. E aí você vai ficar. E aquelas pessoas que não têm a mesma intimidade que você, ou não compreendem, elas vão falar: você está doido? Vai deixar uma festa dessa para ficar dentro de um quarto com a Bíblia na mão? Então, às vezes, elas vão se sentir bem contrariadas. Mas quando você tem uma aliança com Deus, você tem que ter uma convicção. Tá? Não precisa julgar as pessoas, ficar aborrecido com elas, com ódio delas, mas é interessante entender que não adianta você querer explicar coisas espirituais para quem é carnal, porque eles não vão entender, né? Então siga o seu caminho na convicção do Senhor, faça aquilo que Deus está te mandando fazer, não se exaspere, não fica com ódio de ninguém. Às vezes a palavra não é sua, é Deus que falou com a pessoa, né? Então tem gente que pega a palavra que Deus falou e começa a gritar com a pessoa. Não precisa disso. Basta você dizer: olha, meu querido, o Senhor mandou eu te falar isso. Pronto. E aí é a pessoa e o Senhor. Amém? Então, outro medo que nós temos que abrir mão é o medo 2, medo da crítica. Um companheiro do medo, do que as pessoas pensam de nós, é o medo de que elas nos critiquem. Queremos que as pessoas que nos cercam pensem que somos inteligentes, maravilhosos e que sempre fazemos a coisa certa. Não gostamos de nenhum tipo de crítica ou julgamentos. Não gostamos de saber que alguém está falando de forma negativa a nosso respeito. E não temos de gostar dessas coisas, mas não podemos nos permitir termos medo dela. Quando sofremos de insegurança, contamos com a aprovação dos outros, porque isso nos faz sentir que estamos fazendo a coisa certa. A insegurança e o medo de cometer erros fazem com que muitas pessoas tomem a maior parte de suas decisões, se não todas, com base no que os outros pensam. Mas o que nos faz pensar que elas têm a resposta e nós não? Quando somos realmente confiantes e seguros, a opinião dos outros não pode nos controlar, né? As pessoas às vezes são muito inseguras. Tem gente que até para vestir uma cor de roupa, né? Ou então para arrumar o cabelo, ela fica procurando a opinião de todo mundo. Então você tem que ter a sua segurança, o seu amor próprio, a sua convicção, né? Minha mãe falava assim: olha, se o que você vai fazer não desagrada a Deus e você tiver vontade de pendurar a melancia no pescoço, isso for digno, faça isso, né? Então, assim, muitas vezes a gente é bem inseguro, quer saber o que a gente vai fazer, né, com o nosso penteado. Eu não estou falando de uma opinião, mas tem pessoas que só fazem se as outras pessoas decidirem por ela, né? Então você tem que ter autonomia própria, né? Você tem que saber as suas decisões. Eu não estou falando aqui também de um aconselhamento, né? De um bate-papo, de uma orientação, de alguém que já tenha um pouco mais de experiência do que você. Não estou falando disso. Eu estou falando do vício, da insegurança, né? E ela vai contar aqui sobre a filha dela. O nome da filha da Joyce Meyer se chama Sandra. Sandra sofreu de insegurança e perfeccionismo por muitos anos. Lembro-me dela perguntar excessivamente a opinião dos outros e de ficar muito confusa quando não concordavam com suas ideias sobre o que deveria fazer em certas situações. Eu costumava vê-la mudar de opinião para concordar com os outros, embora ela ainda sentisse em seu coração que a decisão original era correta. Felizmente, ela recebeu a cura de Deus nessa área. Embora seja muito aberta a pedir conselhos, ela é segura o bastante para, no fim das contas, fazer o que acredita que é certo. Ela é muito mais feliz e tem a paz de saber que está seguindo a Deus o melhor que pode. E muitas pessoas sofrem com inseguranças, como a de Sandra, e com outros tipos de insegurança. Mas as boas novas é que Deus vai te libertar. Eu o encorajo a começar a confrontar o medo de estar errado e a crer que o Espírito de Deus vive em você, para lhe dar sabedoria e para conduzi-lo em todas as situações.
Ao pensar nas pessoas que superaram o medo da crítica, penso no Dr. Martin Luther King, quando ele começou a falar contra a segregação e o tratamento injusto que os afro-americanos recebiam nos Estados Unidos. Os críticos se levantaram de várias partes, e alguns deles muito cruéis, diante da crítica da crueldade, das ameaças, da intimidação e da prisão. King permaneceu leal à sua causa. Quando a bala de um assassino o matou em 4 de abril, ela atingiu um homem determinado a não desistir. Por King ter confrontado e vencido o medo da crítica, as mudanças sociais pelas quais ele se esforçou finalmente se tornaram realidade e resultaram em grandes transformações na sociedade americana. Então, Martin Luther King, tem um livro dele aqui, é muito bom também. Ele era negro e ele também defendia a causa dos negros. E teve uma vez que uma senhora negra entrou dentro de um ônibus e uma pessoa branca sentou no lugar dela, que era um lugar apropriado para essa senhora, né? E essa senhora foi humilhada. Então ele levantava uma bandeira nessa defesa social em relação ao respeito, né, entre as classes e as cores também. Então, assim, os brancos não queriam respeitar os afro-americanos, que eram os negros. E ele lutou, né? Então ele foi morto, foi muito criticado, mas as mudanças sociais pelas quais ele se esforçou muito realmente aconteceram naquele país, né? Então ele não desistiu em nenhum momento. E ela diz aqui: creio que qualquer pessoa que faça qualquer coisa significativa deve primeiro vencer o medo da crítica. Simplesmente não podemos seguir a Deus e manter todas as pessoas felizes o tempo todo. Para fazer grandes coisas, precisamos aceitar que certa porcentagem das pessoas não vai concordar conosco e não podemos permitir que isso nos paralise, né? Então, você que está em evidência, né? Meu marido, o bispo Darley, ele costuma falar isso, né? Que antes era muito fácil você jogar pedra nos líderes, você só era um membro da igreja, né? Mas hoje, quando você está como vidraça, é um pouco mais complicado. Biblicamente falando, toda árvore ela vai ser o quê? Apedrejada, né? Então, quando você começa a fazer algo diferente, né, e significativo, irmão, Satanás sempre vai usar alguém para tentar te manipular ou tentar manchar a sua imagem, né? Se ele tentou, meus queridos, manchar a imagem de Deus no jardim do Éden, Deus falou uma coisa para Eva, para ela não comer da árvore do jardim, porque senão ela ia morrer. E ele disse: não, pode comer, você não vai morrer não. O que ele estava tentando fazer? Manchar a imagem de Deus, dizendo: não, o que ele falou foi um erro, eu que estou falando que é certo. Olha que coisa, olha o tanto que esse inimigo é astuto. Agora imagine um ser humano como nós, né? Gente, ele tentou manchar a imagem de Jesus, que Jesus era Beelzebul. Você acha que ele não vai tentar manchar a sua imagem? E assim, é muito dolorido a injustiça, é muito dolorida a mentira, é muito dolorida a distorção, a má interpretação, né? Às vezes você faz uma coisa tão preta e cria um monstro, e pega esse monstro, pinta e ainda põe o seu nome. Eu recebi uma criança aqui na minha casa a semana passada, né, uma criancinha que passa por momentos bem difíceis, né, a nível emocional. E ela veio para minha casa, ela é pequenininha, ela deve ter uns 7 a 8 anos. E aí eu estava sentada no sofá, né, eu tenho uma ovelha que está assistindo, que ela presenciou essa cena. E essa criança, de repente, assim, do nada, né, eu não tinha muito contato com ela, quem tinha contato com ela eram as minhas filhas, né? E a criancinha do nada ficou me olhando, e eu conversando com a minha ovelha, e de repente, do nada, ela me deu um beijo no rosto. Aí eu olhei para ela, eu falei: senta aqui. E eu estava lendo um livro, aí ela sentou no meu colo com tanta pureza, e eu mostrando para ela o que eu estava lendo, né? E aí eu conversei, aí minha ovelha falou assim: nossa, bispa, quanta pureza, né? Elas são tão assim puras, inocentes. Eu falei: isso é amor, né? Às vezes você faz uma coisa com tanta pureza, né? Com tanta inocência, mas a pessoa que está recebendo está imunda. Então, ela vai ver em você o que ela é. Dentro da psicologia é muito claro quando os cientistas, estudiosos, doutores, eles vão dizer que você vê no outro o que você é, né? E que você vai falar o que você é.
Porque quando eu vou para a Bíblia, a boca vai falar do que o coração está cheio. Então, às vezes, você está fazendo algo, levantando algo para Deus com uma intenção tão linda, tão maravilhosa, mas a outra pessoa está suja de lama. Então, você está dando aquele amor como um lencinho branco. Eu estou usando essa ilustração porque foi assim que Deus falou comigo, né? Você tem um lencinho branco, aí você entrega para a pessoa, mas a pessoa está com a mão suja de lama. Aí ela suja o seu lenço, né? E ainda diz assim, olha, tá vendo esse lenço aqui, ó, tá sujo, é dela. Mas quem sujou foi a pessoa. Então, assim, nós precisamos, você que é líder, pastor, reverendo, né, que está me ouvindo, vencer o medo da crítica. Porque vai chegar um momento que a balança vai pender. E vai chegar um momento que o Senhor vai te justificar. Né? Você não precisa bater boca com o marido, com o filho, com o familiar, com ninguém. Em muitos momentos, a coisa mais linda é você vencer a batalha no silêncio, né? Tem uma música da Rose Nascimento que diz: no silêncio Deus trabalha a sua fé, né? No silêncio o Senhor vai agir. Então, irmão, silêncio também é a arma, amém? Quantos momentos Jesus, como cordeiro mudo, não abriu a sua boca? Em quantos momentos Jesus, as pessoas pegaram em pedras para apedrejá-lo, levaram ele quase ao topo de um lugar que, se ele caísse lá embaixo, ele poderia morrer, e ele se retira. Então, assim, em muitos momentos, o silêncio vai ser a sua arma, né? Em muitos momentos, o Senhor me colocou em silêncio, e depois ele falava assim: filha, sabe por que você está tão calada? Porque quem tem advogado não precisa falar. Então ele falava, quando alguém tem um advogado, é o advogado que resolve tudo para ele não precisa falar nada para ninguém. Então, irmãos, isso é maravilhoso. Vença o medo da crítica, amém? Tem gente que tem medo de não agradar a Deus. Se quer ir mais alto com Deus, você também precisa lidar com o medo de que suas imperfeições o impeçam de agradá-lo. Essa é uma dificuldade séria para muitas pessoas. E elas sofrem terrivelmente com preocupações secretas de não estarem agradando a Deus, de não estarem fazendo bastante, ou de simplesmente não estarem fazendo as coisas corretamente. Elas temem que Deus esteja desgostoso delas, porque não leem a Bíblia bastante, não oram adequadamente, não têm fé suficiente. Elas vivem cativas do medo de que nada do que fazem seja o bastante para Deus, e isso é uma mentira. O diabo quer que acreditamos que nada nunca é o suficiente. Ele quer que acreditemos que, independente do que façamos, Deus sempre irá querer algo mais ou algo diferente. Isso é muito triste, porque a verdade é que Deus não é nem de longe tão difícil de ser agradado quanto nós achamos que Ele é. Deus tem seus padrões elevados, deseja excelência em todas as áreas, mas a verdade é que nada a nosso respeito o surpreende. Que lindo, né? Deus sabia o que estava fazendo quando nos chamou para termos um relacionamento com Ele. Quando cometemos erros, Ele não se senta no céu apertando as mãos e dizendo: oh, estou chocado com seu comportamento, eu não esperava isso. O Salmo 139 nos diz claramente que Ele sabe o que vamos fazer antes de o fazermos. Portanto, tente ter em mente que Deus sabe tudo sobre você e o ama mesmo assim. Leia isto com atenção. Se você pudesse ser perfeito, não precisaria de Jesus. Então, a disposição de continuar prosseguindo para o alvo da perfeição é tudo que Deus requer. Se você realmente está apaixonado por Jesus, seu amor fará com que continue prosseguindo rumo à perfeição todos os dias. Se você é realmente um cristão sincero, não há como adotar uma atitude despreocupada do tipo: ah, bem, eu não me importo com os meus defeitos. O amor de Jesus o ajudará a querer fazer o melhor de todos os dias. Você se levantará no dia seguinte e tentará fazer o melhor novamente. Talvez você se saia melhor em uma área e talvez você falhe em outra área. A mensagem que Deus está tentando te transmitir por meio das situações, quando você se sente incapaz ou quando você falha, é essa mensagem: você ainda precisa de mim. Então,
Na Bíblia Amplificada, em Mateus 5,48, diz assim: portanto, sejam perfeitos. Quando fala sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial, a tradução dessa palavra é o seguinte: crescendo em completa maturidade de piedade em mente e caráter, tendo atingido a estatura de virtude e integridade adequada. Então, quando Jesus fala que nós temos que ser perfeito, como perfeito é o Pai que está no céu, ele está falando assim: vocês têm que continuar crescendo em maturidade. As virtudes vão sendo aperfeiçoadas, né? Então, assim, se você fosse perfeito, você não precisaria de Jesus, né? E quando você não estiver exatamente onde quer estar, lembre-se de que você também não está onde estava antes, ou seja, você caminhou, né? De alguma forma você caminhou. Então, assim, você tem que continuar focado enquanto confronta e quebra o medo de não estar agradando a Deus. Não pode permitir que suas falhas o distraiam, impedindo de seguir em frente com Cristo. Ele é o único que pode te ajudar a superar as falhas. Por isso, não se concentre nas suas imperfeições. Concentre-se no Senhor. Eu já contei para vocês lá na igreja, aqui na Ceilândia, em Brasília, que eu li um livro que ele conta que uma pessoa, teve uma experiência com Deus e ela foi arrebatada. E quando ela chegou no céu, ela se encontrou com um anjo chamado Sabedoria. E aquele homem começou a revelar a essa pessoa as coisas profundas que iam acontecer, inclusive que ele seria um escritor e que ele tocaria muitos corações através do que ele ia escrever. Quando a revelação começou a vir sobre tudo que Deus ia fazer na vida dele, ele começou a olhar para dentro do coração dele e começou a dizer: ah, não, eu não posso, eu não consigo, eu sou pequeno, pecador, né? Enquanto o Sabedoria estava bem empolgado contando para ele, de repente ele sente uma ira vindo naquela dimensão. Aquela dimensão é como se a ira fosse esmagá-lo. E ele perguntou para o Sabedoria: mas por que eu estou sentindo isso? Parece que Deus está irado comigo. E aquele anjo respondeu assim para ele: olha, quando o Senhor te der um plano, um propósito, um projeto, tira os olhos de você. Tira os olhos das suas imperfeições. Coloca os olhos nele, porque ele é o poder dele que vai te levar além. Então, ele não se agrada quando você fica olhando para dentro de você, para as suas imperfeições. Então, assim, foi uma leitura muito bacana que eu fiz e eu falei: gente, que coisa tremenda. Irmãos, Deus não gosta dessa coisa da autocompaixão, de você ficar lambendo feridas, né? Se você sentiu qualquer coisa errada dentro de você, que talvez atrapalhe a sua caminhada com Cristo, se arrependa. Peça perdão. Quando Deus fala para você assim: olha, seja transparente, peça perdão, confessa. Sabe o que ele está falando? Eu quero explodir a sua vida de vitória, de bênção. Então, arrebenta a cara de Satanás, confessa. Põe para fora, seja livre desse fardo, né? Então, quando o Senhor fala assim: olha, confessa, ele é porque ele está te falando assim: e os seus pecados, eles afastam você. Então, dá um murro na cara do inimigo através da confissão, do arrependimento. Não precisa ter medo da crítica, do que a pessoa vai falar. Se arrepende e pronto. E segue, porque eu vou te levar a lugares altos, né? Então, é uma admoestação que Deus dá à pessoa muito linda, né? Muito linda. É como se a pessoa estivesse segurando um pouquinho de lama e o pai, com um presente na mão, falar: o que você tem nessa mão aí? Não, eu tenho isso aqui, então me dá. Aí a pessoa dá e ele fala: agora eu vou lavar a sua mão. Lava a mão e fala: então agora você está com a mão limpinha, aqui um presente para você, né? Então é isso. Deus, ele não faz a gente confessar para te humilhar, não. É porque ele quer muito te abençoar, ele quer muito te trazer para perto, ele quer muito te libertar do acusador, sabe? Então, em Hebreus 12:2 nos ensina uma poderosa lição sobre permanecer focado. Focado em quem? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé.
Então o diabo ele é o autor da distração e ele usa a sua distração para a sua destruição. O diabo quer que você se distraia porque ele sabe que se você mantiver os olhos em Jesus, então ele se tornará não apenas o autor e a fonte, mas também o consumador de seu sonho, de sua visão e de sua fé, né? Tem pessoas também que têm medo de tomar a decisão errada, né? A fim de avançar como um cristão águia, o quarto medo com o qual você precisa lidar é o medo de tomar decisões erradas, que é conhecido como insegurança. E não creio que seja vontade de Deus para nós que duvidemos de nós mesmos. Ele quer que tenhamos confiança e segurança, né? E certa vez, Joyce Meyer diz assim: tomei uma decisão. Algumas pessoas não gostaram. Elas não acharam que eu tinha tido uma boa escolha. Também havia pessoas que gostaram da minha decisão e que acreditaram que ela estava certa. Mas eu não conseguia tirar os do contra da cabeça. E comecei a pensar, será que fiz a coisa certa? Talvez eu não tenha feito a coisa certa. Então falei com Deus a respeito. Senhor, eu fiz a coisa certa? E ele me confirmou que sim, dizendo que eu havia tomado a decisão correta. Então, assim como pode ter acontecido com você, tive de aprender a não ouvir a minha insegurança. E Deus ainda me lembra de tempos em tempos para tomar cuidado nessa área, porque Satanás está sempre nos atacando com todo tipo de medo e dúvida. Aprendi a não acreditar meramente em meus sentimentos, mas em vez disso verificar meu coração e ver o que realmente acredito que Deus está dizendo. É impressionante o que encontraremos em nosso coração se simplesmente reservarmos um tempo para ouvi-lo, né? Então, ouça o Senhor. Amém? Amanhã a gente vai continuar. Nós estamos no quarto tópico, são 7. Amanhã nós vamos continuar. E assim, bispo, eu tomei uma decisão e foi errada. E agora? E agora seja humilde e recomece. É isso. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Seja humilde e recomece. Irmãos, tomei uma decisão por impulso, me perdoa. Vamos recomeçar, né? Mas o mais lindo de tudo é você pedir a orientação de Deus. Amém? Eu quero orar por você nessa noite. Pedir ao Espírito Santo que encha a sua vida de coragem, né? De fé, de equilíbrio, de determinação, segurança, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ensina a cada dia. Obrigada, Senhor, porque Tu nos traz para perto. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu um espírito de coragem, de ousadia. Nesta noite eu quero abençoar os meus irmãos. Eu vejo mãos amarradas literalmente por causa do medo. E nós te pedimos, corta essas ataduras agora. Você que se sentia preso nos medos, seja livre em nome de Jesus. Eu vejo pernas de pessoas presas. A pessoa sofreu na vida sentimental e ela tem tanto medo que quando Deus fala que vai fazer algo novo nessa área, ela rejeita. E é com você que Deus está falando agora. Sabe? Peça perdão ao Senhor. Eu vejo o Senhor cortando essas ataduras, mas tem uma pessoa, uma mulher, que ela não quer soltar isso por causa do medo. E o Senhor está te dizendo nesta noite, me entrega esse medo, me entrega essa dor. Às vezes você tem medo de sonhar, você tem medo de idealizar por causa do seu sofrimento. E Jesus está com as mãos estendidas para vocês nessa noite, dizendo, me entrega os seus medos, me entrega as suas dores. Sabe, me entrega essa rejeição, essa necessidade de aceitação. Vocês podem amar as pessoas, mas não podem ser dominados pelas opiniões delas, porque sou eu quem vim para guiá-los. O Espírito Santo diz, eu vim para direcioná-los a toda a verdade. Então me entrega o medo da insegurança, o medo e a insegurança, o medo da dor, o medo da crítica. Espírito Santo, coloca colírio nos nossos olhos, Senhor. Nos faz ver conforme o Senhor. Em nome de Jesus, nos dá coragem e determinação.
nos dá sabedoria para amar as pessoas, nos apreciar com seus conselhos, suas sugestões, suas orientações, mas sermos guiados pelo Teu Espírito. Eu oro para que o Espírito Santo derrame sabedoria na mente de cada um que está nesta live, nesta noite. E que o Senhor nos dê inteligência e compreensão. Pai, em nome de Jesus, traz para perto de Ti essas pessoas que achavam que, em muitos momentos, ter que confessar algo um ao outro, ou uns aos outros, era humilhante. E mostra para elas o Teu grande amor, Pai. Eu peço que essa água limpa caia sobre esta pessoa nessa hora. E que ela seja, em nome de Jesus, adornada, surpreendida. Que ela entenda, Senhor, o quanto de Ti, Senhor amado, e o quanto de mais de Ti o Senhor quer derramar sobre a vida desta pessoa. Eu quero abençoar a sua vida, minha irmã. Quero abençoar a sua vida, meu irmão. Quero abençoar a sua casa em nome de Jesus. E quero declarar que o Senhor se revelará a você. Deixa Ele falar no seu interior e te mostrar. Peça perdão e seja livre. Seja livre de toda legalidade de Satanás. Seja livre de todo medo. Seja livre do medo da crítica, do medo de não agradar a Deus, do medo de não conseguir. Seja livre das pedras, dos julgamentos. Seja livre do medo do desprezo. Eu te abençoo nesta noite. Eu declaro e libero essa presença do Senhor que sopra sobre você onde você está nessa hora. Sopra na tua casa, na tua vida, na tua alma, nos teus caminhos. E que essa bênção maravilhosa caia sobre a sua vida. Em nome de Jesus, sinta-se amado, amada nesta noite. Sinta-se acolhido. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meus queridos. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E que o Senhor tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante seu rosto e a paz. Sejam fortes, sejam corajosos. Porque o Senhor, nosso Deus, está conosco por onde quer que andemos. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe o seu ministério. Que Deus abençoe. Não se importe com as pedradas, mulher de Deus, que você tem sofrido. Caminha. Porque maior é o que está com você do que o que está no mundo. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. E até amanhã. Com mais um tempo, mais uma leitura produtiva para nós, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.